Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, dando sequência aí ao nosso backtest do caçador de tendências, né pessoal? Então até agora tá indo bem legal, dentro do nosso gerenciamentozinho de risco, né? Mas tá sendo bem bacana. E se você não tá acompanhando aí o nosso backtest, entrou agora, apareceu aí para você agora esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de tá vendo os outros vídeos aí na nossa playlist que eu vou deixar aqui para vocês, beleza? E vamos lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Deixa eu só tirar aqui da minha frente aqui a câmera. Aí, beleza. Então, pessoal, ó, como é que tá acontecendo? Ó, primeiro dia, R$200. Segundo dia, 245. Terceiro dia, 300. Quarto dia, 175. Quinto dia, 105. No sexto dia foi um loss aí, né, de 70, que chegou a ser um pouquinho maior e depois a gente acabou que esperou um pouquinho mais na operação e acabou que finalizou nessa região aí. 130 no sétimo dia, 150 no oitavo dia. Até agora, R$1.235, tá? Lembrando que a gente ainda não definiu em relação à margem, que seria ideal para esse tipo de setup, né? Lembrando que os candles de 15 minutos, a maioria deles ele tem uma quantidade de pontos maior, né? Então acaba tendo um risco maior para a gente aguentar aí, né? E vamos dar sequência ao nosso backtest. Então o último dia foi o dia 12. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui pra gente. Dia 13. Certinho. Vou dar uma passada aqui. Lembrando, né, pessoal, estamos operando com um contrato, né? Com aquela nossa submeta de proteção. A gente não fez uma meta financeira de gain de 100, 200 ou 300, seja lá quanto for. A gente fez uma meta de proteção, né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para 14 para acelerar o processo nesse primeiro candle de abertura. Pessoal, se você tiver com alguma dúvida em relação a qualquer métrica da operação que a gente está utilizando e o formato que a gente está utilizando, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos, tá bom? Que lá no primeiro vídeo, principalmente, a gente explica bem direitinho como foi essa ideia de operacional, tá bom? Como está a proteção, quais são os parâmetros, né? Então, ó, 38 minutos para fechar. Vamos ver aqui a mínima. Mínima 50,5. Então, 49. 50,5. Então seria 49,5. 49,5, tá? A máxima 72,5. Vou botar lá pra cima e vou descer agora, porque já tá quase fechando, então a tendência é ele 73,5. Bom, tá aí as ordens já posicionadas, vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza, vamos lá. Agora é esperar, rompendo para baixo, a gente entra vendido, rompendo para cima, a gente entra comprado. Tamanho do candle, vamos ver. Então, 23 pontos, R$230 de risco, né? Tanto para cima quanto para baixo, para a gente botar aí o nosso stop, a nossa reversão. Então, esse é o tamanho do risco aí que eu tenho que aceitar, minimamente, para poder entrar nesse setup, tá? Então, já entro nesse setup hoje, aceitando perder isso aí, R$230, beleza? Eu vou passar aqui um pouco rápido para poder dar logo a entrada, seja para cima ou para baixo, né? Beleza. Deixar aqui minha canetinha aqui do lado. Então, ó, o que a gente já pode ter aí? Temos aqui uma região onde deixou aqui um grande pavio, ó. Pavio de 12 pontos, que o preço ele pode rompendo para cima aqui, ó, ele pode vir buscar esse topo aqui, né, que foi um topo que deu fraqueza aqui e voltou tudo, mas ele pode também, ó, pernada de alta, 88 pontos, pernada de baixa, 43, então mais ou menos aí 50%, né, então é uma região que pode ter sido um pullback para poder romper a máxima e ir embora, né? E fazer uma nova perna de alta. Mas a estratégia, ela não está preocupada com nenhum tipo de análise, né?
nem gráfica, nem técnica somente. Ela só se preocupa com o rompimento. Ó, rompeu aí, estamos comprados. Inicialmente, ó, se o preço subir e voltar e pegar essa mínima aqui, é stop, né? A gente sai estopado da operação. Então, a gente não faz reversão, beleza? A gente só faria reversão se esse próximo candle, de repente, esse stop subiria para a mínima, entraria a posição, e a gente faria reversão caso ele voltasse, né? E não superasse a máxima. Então, ó, nesse momento a gente está perdendo aí 65, 60, 35, 45. Então, é uma posição bem tranquila, dentro de um gerenciamento, né? E essa é a ideia da estratégia. A gente percebe que em muitos momentos ela tende a oscilar bastante nessa região aí, mas até agora, com aquela nossa proteçãozinha ali dos R$100, primeira proteção em 100, depois a gente vai subindo, tem sido bem confortável, a gente tem evitado aí passar um calor, né? Então, antes de eu começar a fazer esse backtest, eu dei uma olhada na estratégia, voltei um pouco o gráfico parado, e eu pude perceber isso daí, que em alguns dias pagava muitos pontos realmente, mas em outros dias colocava muita inversão de posição o tempo inteiro, então você entrava vendido, daqui a pouco estava comprado, e muitas vezes você acabava ficando com um lote bem grande até conseguir voltar para um 0 a 0, enfim, ou às vezes fechar no próprio negativo, né? E aí, na maioria das vezes, pelo que eu percebi, ele movimentava sim na direção do rompimento, ou às vezes na direção da primeira reversão, né, e tal, mas tinha dificuldade de ir embora logo, né? E alguns dias sim. Então, ó, vou dar um pause aqui rapidinho. Então, ó, nesse ponto, o que aconteceu? Ó, vamos lá. Nossa entrada foi nesse rompimento, desse primeiro candle, nosso stop aqui embaixo, ok? Agora, ó, esse candle aqui, ó, que estava sendo negociado, ele se encerrou, ele fechou, certo? E aí o que acontece? Como agora esse novo candle aqui é o candle de negócio, essa minha posição aqui de stop, ela passa agora para essa mínima. Se esse candle não violar essa máxima, aqui, ó, ele não romper para cima, e daqui ele começar a voltar e pegar aqui nesse ponto ele vai inverter a posição. Então eu estava comprado, ele vai inverter para vendido. E aí eu vou buscar essa queda, né? Vamos dizer assim. Agora, se esse candle aqui, que está formando agora, ele der uma subidinha aqui e romper a máxima e depois voltar, aí nessa mínima vai ser stop, tá? Então essa aqui é a ideia. Então, por enquanto, como ele não rompeu a máxima, eu vou ajustar aqui minha posição para essa mínima, vou aumentar a quantidade... Opa, peraí... Vou aumentar a quantidade de contratos. Pô, tá entrando aqui a outra tela. Deixa eu apagar essa daqui. Pronto. Vamos lá. Vou aumentar aqui a quantidade de contratos. E vamos lá. Passar para cá. Duplo. Ok. Ixi. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver o que está acontecendo. Beleza. Pronto, 2 contratos, ok. Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, R$70, R$80, 90. Estamos aqui dentro do nosso gerenciamentozinho, né? Opa, chegou lá a dar uma pancadinha para cima, chegou no 100, 120. E aí já está chegando naquele momento que eu gosto de proteger, né, pessoal? Que eu gosto de fazer aquela proteçãozinha do nosso gerenciamento, nossa gestão. Deixa eu só diminuir um pouquinho a velocidade aqui, porque se estivesse rolando no mercado agora ao vivo, seria nessa velocidade que estaria acontecendo, não naquela velocidade alucinante. Então, às vezes a gente vai fazer um backtest e aumenta muito a velocidade, e você treina um ajuste de stop, de trailing stop, que não é real, né? Então, quando a gente está chegando aí perto de uma posição dessa, é bom estar na velocidade mais comum. Então a gente passa rápido em um momento que dá para passar e reduz um pouquinho a velocidade quando precisa, né? Então, ó, R$100, 105, 115. Então você percebe, ó, deixa eu dar uma pausa aqui novamente, para a gente ir entendendo, pessoal, o porquê da proteção que eu tenho feito, porquê das coisas que eu estou fazendo e não estou seguindo exatamente a estratégia 100%. Eu já fiz algumas adaptações para mim, né? Então repara aqui, ó, a gente tem um grande pavio.
a gente tem essa região aqui que esse candle fechou, que esse candle fechou e que esse outro candle fechou. Fazendo aqui um topo. Então, se ele romper esse topo aqui, essa região, ó, se ele romper aqui, ele ainda tem esse ponto aqui de cima aqui, ó, muito forte, que pode empurrar ele para baixo de volta. Que é exatamente, ó, o ponto desse pavio. Ó. Tá vendo esse pavio que fez essa força para baixo aqui? Ó? Ele pode subir aqui e empurrar tudo de volta de novo. E olha que depois que ele fez essa força, olha o que o mercado fez. Ó. Ele veio até essa mínima aqui. Então, a gente tem que estar ligado nisso também. A gente não pode estar de olho fechado, né? E esquecer de tudo, né? Então, agora, daqui para lá, ó, nós temos aí mais 10 pontos aí ainda. 10 pontos para quem já está com 9 ganhos aí, já é bem legal. Já dá para dar uma ajustada bem tranquila. Mas eu precisava que esse preço ele passasse aí para 120, de repente 130, para a gente fazer uma proteção no 100 e ter chance do preço andar. Porque também eu não quero colocar no 100 e ser estopado no 100. Eu quero proteger, né? Então vamos lá. 110, 105. Tá bem brigado aí nessa região. 120, ó. 125, beleza. Eu já vou aqui fazer minha proteção para o 100. 100. 100 reais. E aí, pessoal, é simples agora. Ó. Apaguei aqui. Se o preço voltar, ele vai me zerar, vai me estopar. Tá? Se o preço for subir agora numa pancada, eu vou dar um pause aqui. Então, ó, aqui nesse ponto eu já aceitei nessa linha verde o quê? Se o preço ele não tiver força agora de subir direto e ele voltar para a região da linha verde, ele me zera com 100 reais de gain. Então, esse conceito a gente já falou em outro vídeo, né? Do break-even aqui, né? Essa região aqui. Essa região aqui amarela é o ponto que eu entrei, certo? Break-even. Então, quando eu ajusto um stop para essa região e o preço volta, eu saio no 0 a 0. Agora, quando está acima dessa região, então qualquer ponto que eu colocar esse stop, então se eu tiver pego esse stop e colocar aqui é 0 a 0, fiz um pouquinho acima, já estou ganhando alguma coisa, um pouquinho mais acima, alguma coisa, um pouquinho mais acima, alguma coisa, um pouco mais acima, alguma coisa. Então, saiu dessa linha aqui para baixo, eu estou tomando prejuízo. Na linha 0 a 0, acima da linha já é lucro, já é stop gain. Então é um stop muito confortável porque você fica tranquilo, porque se voltar você já está saindo com alguma coisa, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Se ele subir aí, passar de 150, 160, a gente protege para 150, né, de repente. Ó, 130, 120. Aí é muito pouquinho, é 2 pontinhos, 1 pontinho, 2 pontinhos, ó, pronto. Pegou o stop, tá? Então aqui, pessoal, o que eu teria aqui como opção? Se eu quisesse continuar aí operando, esperaria fechar esse candle, né? Passar aqui um pouquinho rápido. Esperaria fechar esse candle e entraria no rompimento dele como a gente entrou na referência do primeiro, né? Repara, ó, ele veio me estopar aqui, isso que a gente chama de violino, né? Ele veio aqui, me estopou e continuou subindo. Então, ó, vamos lá, do ponto que entrei aqui, ó, ele pagou 150, tá? E eu saí com 100. Mas não tomei o stop de 223, que era o meu risco inicial na operação. Então, para o risco que eu estava disposto a passar, eu peguei 50% desse risco, né, vamos dizer assim. Mas é porque realmente a gente tem reparado que essa estratégia ela tem pago essa região de 10 pontos, 12 pontos com muita tranquilidade. Né? Quando ela passa um pouco disso, ela às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. E em alguns dias ela dá aí 30, 40, 50 pontos, né? Mas te deixa também passar bastante calor antes disso. Bom, vamos lá. Vamos aqui para o nosso controle. Um pouquinho mais tranquilo. Opa. Deixa eu copiar por aqui. Vamos lá. Mais um dia de gain. Esse foi o 9º dia. Fechamos em 100 reais. No dia 13. E aqui agora passamos para 1.335, né? Então lembrando, se a gente está com uma margem aí de R$1.000, por exemplo, para operar essa estratégia, que eu já não acredito que seja uma boa margem, você teria aí feito 100%. Mas, lembrando, se você tivesse tomado em 3 dias um stop de 20 e poucos pontos, 25, um stop de 30 e poucos pontos,
você talvez tivesse até quebrado sua margem, né? Então, eu acho que nesse início, o que a gente está pensando? Nesse início, fazer trades mais curtos, trades menores, menos risco um pouco, e alavancar um pouco esse capital. Para depois você pegar aí, por exemplo, se você quiser hoje falar assim, ó, eu tinha, exemplo, tá? Vamos supor que você tinha 5 mil de margem. Hoje você tem mais 1.335. Então, se você falar assim, bom, esse 5 mil aqui agora, eu não estou mais preocupado com ele, porque ele está protegido. Mas eu tenho agora esse valor aqui. E eu quero agora entrar um pouco mais alavancado, eu quero colocar mais em risco, eu quero aceitar tomar o stop de 30 pontos, se for o caso. Você já pode fazer isso com esse dinheiro aqui, ó, que é o dinheiro do mercado. E aí o que você poderia fazer? Você poderia fracionar esse valor aqui em duas partes, por exemplo. Então você teria aí a metade para você colocar de risco em um dia, a metade para você colocar de risco em outro dia e tentar buscar um pouco mais. Então tudo isso aí a gente vai chegar quando a gente for fechar esse backtest, né? E aí ver qual seria realmente a margem mais confortável para a gente não tomar algum stop aí um pouquinho maior, fora do gerenciamento, e acabar dando um dia de fúria, né? Como acontece muitas vezes, né? Com muita gente. Então, pessoal, como é que estamos aqui? Deixa eu dar uma ajeitada. Então, pessoal, estamos aí mais um dia de gain. Acompanhe com a gente esse backtest até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tiver alguma sugestão de alguma estratégia de backtest ou de algum detalhe que você queira colocar, queira perguntar, então coloca aí no comentário. Tamo junto. Valeu, pessoal? Não deixem de estar com a gente nesse canal até o final. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.